Corroborando o que você tá falando, me veio um negócio à cabeça aqui que é muito engraçado, né? Tava falando inclusive com um amigo nosso aí sobre Eva, né? A questão da Eva e do Adão. E que nós pagamos todos os pecados pela bendita Eva ter comido a maçã. O Jean Val, inclusive, falou que ela tomou uma bebericada lá, enfim. Mas aí tem uma pergunta, porque as pessoas, ainda muitos religiosos, falam exatamente que nós estamos pagando isso, e que Jesus veio exatamente para nos tirar exatamente desse pecado original da Eva. Ok? Então vamos lá. A Eva teve o Caim e o Abel, né? Caim não matou Abel? Caim fez o quê depois? Saiu dali, da comunidade dele, foi para uma outra comunidade e casou com uma outra mulher. E teve filhos. E ninguém se toca disso. Então, mas ninguém se toca de Lilith, que foi a Que primeira foi a mulher primeira mulher Adão, de Adão. que renegou ele, e aí ele vai lá com Deus. E Oh, isso meu tá Deus. escrito, Tá inclusive. ali, cara. Tá ali. Então, e era Por mulher isso que empoderada. coisas viraram apócrifo. Exatamente. Exatamente isso. Virou apócrifos porque a verdade não podia. E Exatamente. todo mundo é descendente de Noé, então. Então, né? olha, vocês que estão assistindo a gente, vai atrás de Lilith, aí, principalmente a mulherada, vai entender um pouco. Não vai, não. Esquece. Então, Fabiano, esquece. Mas é assim, aí eu perguntei isso, e quando você pergunta isso, buga a cabeça. Porque assim, tudo bem, eu tenho que pagar uma coisa, mas era só Eva. Não, era só ela. Não, como era só ela, se o filho dela que matou o outro ainda. Que tragédia, né, cara? Parece novela mexicana, né? E aí o cara vai pra um outro lugar, casa com uma outra, e aí? E isso? É porque isso aí traz uma visão culposa da espiritualidade. E aí vem um cara... É disso que temos que nos libertar. E aí vem um cara munido de uma energia, assim como tiveram outros caras e mulheres, trazer uma mensagem de amor e de compaixão. E aí é que tá o lance, né? É aí que transcende isso. Mas não pode ter amor e compaixão. Sabe por quê? Porque esse nosso DNA, e vamos entrar numa outra coisa aí misturado com essa quantidade de raças e origens que nos fizeram, isso é tema até para uma outra... Para um outro café, para um outro cafofo do Black, até para a gente não se estender nisso. Mas essa culpa a gente já traz no próprio DNA. Esse é o grande lance. Por isso que hoje em dia, assim, eu tenho acordado muito, uns tempos atrás, pensando em epigenética. Assim, Marcos, epigenética. Eu fui ler o que era epigenética, tal, enfim. É você hoje, como ele falou, hoje você ser assim porque você foi lá antes. Vai melhorando, 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 melhorando. Esse é o nosso... Eu humildemente penso isso. Esse é o nosso papel. Inclusive fazer com que esse corpo físico melhore todos os dias. Não só na saúde, mas o que você pensa, Sim. como você age. Por quê? Exatamente para nos libertarmos dessas coisas que fazem com que, ao invés da nossa consciência agir pelo corpo... A nossa mente age pelo corpo, porque é o que está mais grudado no nosso corpo, que traz exatamente esse DNA, quando deveríamos sair um pouco disso e a nossa consciência tomar conta do nosso corpo para agirmos com consciência e não com isso que tem no nosso DNA, que é o impulso, que é aquela coisa do você estar no físico, né? Sim, mas eu sinto que tudo é modificável. Tudo que existe é modificável. Sim. Porque nós estamos numa caminhada de evolução e somos seres energéticos, estamos vibrando. E dentro de nós, dentro dessa experiência que a gente vive aqui, existe a consciência, né, que se manifesta nesse momento aqui enquanto a gente conversa. Um pouco abaixo da consciência tem o nosso inconsciente pessoal. Então que vem os nossos traumas, vem os nossos dilemas, os nossos desafios. Mais profundo ainda... do inconsciente pessoal, existe o inconsciente coletivo. Então, o que você diz? Existe dentro do inconsciente coletivo alguns valores, alguns registros energéticos que vão, ao longo do tempo, se repetindo. Mas dentro de nós, profundamente, tem uma essência espiritual. Eu sinto, na minha experiência, que essa essência espiritual é amor, é compaixão. Quando nós temos uma experiência de amor e de compaixão, cara, transcende tudo isso. Transcende culpa, transcende religião, tenho nada contra as religiões, mas transcende religião, transcende o tempo. Por isso que algumas consciências vieram trazer isso aqui. Sim. Uma delas que a gente usou como exemplo aqui agora, né? Pois bem. Jesus, incrível, Jesus. Né? Mas Jesus, eu sinto não o Jesus religioso. O Jesus é
um espírito de alto nível que acoplou, Iniciado, né? que Mas acoplou ele num era um corpo iniciado. que acoplou num Amor. corpo físico O amor puro. e que transmitiu esse amor. Buda também transmitiu esse amor. Qual que é a mensagem de Buda? É a mensagem de compaixão, cara, caminho do meio. Não é uma mensagem de culpa. Pelo contrário, é pra você transcender a culpa. Porque o que prende a gente... E o lance do filho de Deus, né? É aquela coisa do... Deus, ele tem um único filho e ele parou para colocar esse filho aqui, que é o próprio Deus, que nasce. Deus nasce? Deus tem relações interpessoais? Deus tem relações humanas? E assim, não só Jesus, como outros seres que também são colocados como filhos de Deus, né, que são próprios do Criador. E aí a gente vê o seguinte, todos nós somos filhos de Deus, ele apenas identificava isso de uma forma mais facilitada. Então ele não dizia, ele dizia eu sou, mas era o poder eu sou. Eu e o Pai somos um. Assim como você também pode dizer isso e pode sentir isso. Então era só um exemplo. E ele foi iniciado, ele não chegou aqui e falou, olha, sou a perfeição e não vou fazer nada. Ele foi iniciado, não foi colocado isso na Bíblia, não foi colocado assim em locais que são acessíveis, mas ele teve várias iniciações, ele teve um preparo, lógico que o espírito, tudo que estava ao redor era aprimorado, mas ele teve os seus preparos materiais e também teve professores aqui no campo material, como todos precisam ter, né? Mas, Fael, o grande problema é a ideologia que a pessoa cria em razão da história. Quando você traz essa narrativa, a pessoa ela tem uma percepção que naquela época tinha uma escola ali com mão giz, ou senão um celular, tinha banheiro ali, papel higiênico. Nada, cara. Era pisar na terra. Né? Tanto é que ele tinha que escrever as parábolas no chão para a pessoa entender. Ele não conseguia dar a explicação para as pessoas porque era muito ignorante sobre o fato que ele vinha explicar. E ele veio aqui com uma compaixão e um amor tão grande que era a forma dele libertar as pessoas do conceito do qual elas estavam aprisionadas. Só que a partir do momento em que matam ele e conduzam a informação contrária do que ele veio manifestar, criou-se uma política de uma vertente religiosa. E aí você tira aquilo que você falou. Será que ninguém se liga? Você tira o que ele falava a respeito do eu sou filho de Deus assim como você é. Vai até o Pai orando por ele ou conversando diretamente com ele. Então, quando você vê essas citações, elas se tornam diminutas no grande livro. Porque a vertente do grande livro é trazer e conduzir você para dentro do dogmatismo. E da culpa. Agora, Jesus ele veio para te libertar da culpa. Tanto é que todo mundo até hoje, toda a religião até hoje, culpa Maria Madalena. E Maria Madalena, ela foi... Cara, será que nossa, é que eu ia falar cacete, cara. Sabe que liberdade, né? Quando a gente fala uns palavrão, né, cara? Eu ia falar, porra, se libertou da culpa. Porra, cacete, cara. Será que a pessoa não percebe o seguinte, né? Se Maria Madalena tava fazendo parte ali do grupo de Jesus, pô, o cara perdoou ela. E ela deixou de ser a prostituta que todo mundo fala até hoje que ela era prostituta, porque aquilo ficou... É engraçado isso na mulher, né, cara? Né, como estigma na mulher. O homem não tem estigma nenhuma, mas na mulher tudo se estigmatiza, né? Mas enfim, se o próprio Jesus naquele momento conduziu o perdão para ela e falou assim, cada dia é um dia, minha querida, e segue junto comigo, pô, você chega aqui hoje e você tem uma vertente completamente diferente. Então você veja que tem uma combinação que difere justamente da forma como era manifestado e como é manifestado hoje. E sim, ele teve toda essa influência iniciática para ele trazer a informação para nós de libertação. Só que depois mata o cara, mártir, e aprisiona o conhecimento novamente. Matam Deus.